Neste vídeo, você vai aprender a fazer um pedido para o universo e ser atendido. Você vai entender o que funciona e o que não funciona quando você pede algo para Deus. Você também vai entender o mecanismo por trás da nossa relação com Deus e por que às vezes parece que você não está sendo ouvido e isso não é verdade. E mais, você vai fazer comigo uma prática iluminada para te ajudar a saber pedir direitinho aquilo que você mais precisa. Depois você me manda uma mensagem me contando como é que a sua vida mudou com essa prática. Então vem comigo. Eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo você a reprogramar o seu karma. Por que a gente pede coisas para Deus? Depois de mais de 30 anos trabalhando com a espiritualidade, eu entendi que a maioria das pessoas pede para Deus quando ela não consegue mais resolver sozinha uma determinada questão. A pessoa já tentou de tudo quanto é jeito, já está cansada, né? Está nervosa, e aí bate uma luz e ela pede ajuda para o universo, para o astral e para Deus. Esse é um momento muito importante e eu chamo de um momento de virada, porque você percebe que sozinha você não vai dar conta daquilo. No momento da virada, você tem a chance de mudar a sua vida resolvendo essa questão que está te atormentando, que está difícil. Só que aí, quando você vai pedir a ajuda de Deus, você precisa saber pedir. Porque mesmo que você saiba direitinho qual a dor que você está passando, você não sabe qual é a solução. Aliás, deixa eu te contar que na maioria das vezes você não sabe direito o problema que você está vivendo. A gente acha que sabe, né? Aí as pessoas vão falar assim: como assim, MS? É claro que eu sei. Calma que eu vou te explicar. Então, deixa eu te contar uma história que é de uma aluna minha. Vou falar o nome da Ana, é um nome fictício aí, né? Ela estava vivendo um problemão com o filho adolescente. Ele estava deixando ela assim, maluca, um menino mal educado, respondão, indo mal na escola e andando com más companhias. Ruim, né? Ela tentava falar com ele, mas ela não conseguia. E quando ela era mais firme, ela acabava discutindo, brigando, e aí a coisa terminava com aquela história horrorosa de porta batendo, de gente chorando, enfim, né? Na cabeça da Ana, o problema era o filho. Ele não escutava, ele não queria saber de nada e parecia até que ele não amava mais a mãe. Verdade que cuidar de adolescente não é fácil, né? E os filhos dão muito trabalho nessa fase. Mas o que ela estava vivendo com ele era um problema de relacionamento. É a relação com ele que estava complicada. Entende a diferença? O problema que ela está vivendo não é o filho ir mal na escola ou andar com más companhias. Isso é uma consequência. O problema é o relacionamento entre a mãe e o filho. E ela me perguntava: mas o que foi que eu fiz? Ele não era assim antes. A gente se dava tão bem, ele gostava de ficar comigo, era tudo gostoso, né? Essa mudança teve um motivo espiritual. Isso que aconteceu é um karma. Simplificando bastante, karma é aquela história em que você construiu ao longo de muitas vidas. E pode ser uma história com alguém ou com você mesma, com um aspecto da sua vida, com dinheiro, com saúde, por exemplo. Não foi a primeira vez que a Ana e o filho encarnaram juntos. Com certeza, eles já viveram muitas vidas e até com papéis diferentes. Tipo assim, ele pode ter sido o pai dela, o irmão e, quem sabe, até o marido em outra vida. Então, a relação deles é uma coisa bem antiga. Eles podem ter se dado super bem, construído uma vida bem bacana juntos, numa relação de respeito e de amor. Isso teria gerado um bom karma, mas eles também podem ter tido uma história de brigas, de agressão, traição, abandono, e isso gerou um mau karma. Claro que cada vez que a gente reencarna, nós esquecemos essas histórias, mas o comportamento, as crenças, as emoções de outras vidas continuam aqui com a gente, com algumas coisas assim ligadas ao inconsciente e outras mais conscientes. E aí, nessa vida, tem uma hora, quase sempre na adolescência, que essas diferenças vêm à tona. E aí é que começou o problema de relacionamento. E é por isso que a Ana olhava para o filho e pensava assim: meu Deus, mas eu não fiz nada para ele, por que ele está me tratando desse jeito? Ela fez sim, mas talvez numa outra vida, né? E talvez nessa vida ela esteja fazendo algumas coisas que poderiam melhorar. Essas memórias, elas começam a aflorar e aí a história chega num ponto em que ela remete ao passado. Olha que forte. Esse é o karma acontecendo.
Eu contei a história da Ana com o filho, mas poderia ter contado a história da Fernanda com o parceiro, da Maria com a família dela toda, com a Márcia em relação ao dinheiro e prosperidade, da Carmen na questão de saúde. Ao longo desses anos, eu colecionei várias, mas várias dessas histórias. Eu estudei muito esse assunto. E o princípio é sempre o mesmo. Você construiu uma história em vidas passadas e criou um bom karma ou um mau karma. Se está vivendo hoje um problema, é porque você criou um mau karma. Se você conseguiu entender isso, agora está na hora de voltar para o nosso tema aqui. Como é que você pode pedir ajuda para Deus para você resolver uma questão se você não entende direito qual é o problema? Percebe que antes de ser um problema do outro, existe um karma e que você é responsável por esse karma? Quando você não tem essa visão, pode ser que você haja como a Ana e peça para Deus que o filho tenha um bom comportamento, que ele seja um bom rapaz, um bom menino, esse tipo de coisa. E olha, eu não vou dizer que pedir isso é ruim, mas a verdade é que um pedido assim pode não funcionar muito bem, né? E por quê? Porque Deus não quer te ouvir? Não. Ele quer te ajudar, tá? Não é isso, não. Não é nada disso. É porque a Ana veio para esse mundo com a missão de resolver os seus maus karmas. E ela tem um karma de relacionamento com o filho. Então, pedir para Deus que o filho seja um bom menino, um bom rapaz, não vai mudar o karma que ela tem com ele, entende? Eu vou falar uma coisa que é importante. Nessas horas, se eu fosse a Ana e não entendesse dessa história de karma, eu ia achar que Deus não está me ajudando, que ele não está prestando atenção no meu sofrimento. E não é nada disso. Nessa hora, Deus está sim te ouvindo. Só que ele, como um pai amoroso, ele quer ajudar você da maneira certa. Ele quer que você entenda o que você precisa mudar. E o que você precisa mudar? Às vezes, olha só, ele tem que te mostrar mais do mesmo, para que você entenda aquilo que você precisa mudar. E aí começa a dar mais problema com o filho, que apronta mais, tem uma discussão e por aí vai. Sabe aquele ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É isso que acontece. Tá, MS, eu entendi. Mas o que eu tenho que pedir então? Boa pergunta, vamos lá. Se você, como a Ana, entendeu que tem um karma na jogada, você tem que pedir diferente para Deus. Você tem que pedir com todo o amor do seu coração e com toda a sua fé que Deus te ilumine, te esclareça, mostre para você o que você precisa entender desse karma e que você possa mudar. Você tem que pedir por uma intuição, por um sinal, por um insight, por um momento de clareza. E pode acreditar que Deus, na sua bondade, no seu amor, vai te atender. Ele vai te mostrar o caminho. E quando você entender isso, você vai poder mudar o seu karma. Porque seja qual for a situação que você está vivendo, eu quero que você saiba que o karma não é uma sentença e o karma pode ser mudado. Ele pode ser reprogramado. Agora, eu quero fazer com você uma prática iluminada para te ajudar a saber como fazer o seu pedido para Deus. Então, vem comigo. Escolha um momento tranquilo em que você não vai ser interrompida. Sente com a coluna alinhada, feche os olhos e respire fundo, solte o ar. Quando você solta o ar, você solta também o peso do seu corpo e o peso das ideias, solta aquela dor que está pegando em você. Então, respire profundamente e faça um mergulho interior. Agora imagine e visualize uma grande luz que vem entrando no alto da sua cabeça. E receba essa luz e deixe essa luz ir limpando a sua mente, o seu coração e todo o seu ser. Peça que Deus, por meio dessa luz, limpe as suas dores. Respire fundo e aceite que Deus está olhando para você e está cuidando de tudo para você também. Isso que você está vivendo é kármico, mas tem uma solução. Agora peça para Deus mostrar, intuir você sobre a questão que está pegando nessa situação. E deixe as imagens, os sentimentos, as emoções virem até você. Quem é mais sensível pode ter uma visão, de repente, de uma vida passada, ou escutar uma voz, ou ter um pensamento, um insight. Então deixe isso acontecer e não reprima.
Mas se não vier nada disso, não fique tentando ver. Esse é um processo muito natural. Somente respire, solte o ar e vai deixando essas emoções e sentimentos pesados ir embora. Cada caso é um caso, então respeite o seu momento. Traga todas as informações que você acessou, traga para o momento atual todas as curas que você precisa e finalmente entregue essa situação para Deus. Diga: até aqui, Senhor, eu fiz o meu melhor. Agora eu entrego essa situação para a sua cura, para a sua solução. Por favor, me mostre o melhor caminho e me oriente. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora venha voltando com muita paz no coração. Eu tive a ideia de fazer uma prática com você, porque às vezes o nosso lado racional atrapalha as coisas, sabe? A gente está tão envolvida no problema que parece que trava tudo. Mas quando a gente faz uma prática, mesmo que seja pequena, ela abre um espaço para as emoções e principalmente para essa conexão espiritual. Então anote tudo o que você viu, sentiu, intuiu, as palavras que vieram. Pode assistir esse vídeo novamente e anotar as coisas que eu falei, porque eu sei que eu falei coisas aqui que tiraram você do lugar comum. Você teve outros insights assistindo o vídeo. Isso é super importante. Se você não viu nada, não tem problema também. Daqui a um tempo você pode voltar e fazer novamente essa prática. Então tente fazer por pelo menos 7 dias seguidos e se você sentiu que você pode repetir por mais 14 dias, 21, faça, porque a constância vai ajudar você a abrir a sua consciência e reforçar esse processo no sentido mais positivo. Logo mais, você vai começar a ver coisas de uma forma mais clara. É como se a neblina baixasse e você pudesse ver um caminho para você. É tão bom, né? Tudo o que eu falei aqui sobre relacionamento e karma, assim como a prática espiritual que a gente fez junto, faz parte de um processo de reconexão espiritual que eu chamo de reprogramação do karma. Essa é a minha missão de vida, ajudar as pessoas a reprogramar o karma. Se você quiser entender melhor como reprogramar o seu karma, eu preparei uma aula gratuita que explica tudo isso. Para você acessar essa aula, é só você apertar o link que está na descrição deste vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Olha, você vai se surpreender com o que eu vou falar sobre você nessa aula. E quando você entender como reprogramar o seu karma, você vai poder ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, porque você vai estar bem com as suas questões e os seus relacionamentos. Então, acesse o link e se dê de presente essa chave para uma nova realidade. Hoje a gente falou sobre como fazer um pedido para o universo e conseguir ser atendido. Hoje você entendeu o que funciona e o que não funciona quando você pede algo para Deus e conheceu o mecanismo por trás da nossa relação com o divino, entendendo que Ele está sempre cuidando da gente. Nós também fizemos juntos uma prática iluminada para te ajudar a saber como pedir a sua graça, que é a libertação do karma que você está vivendo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, assim o YouTube vai entender que precisa mostrar ele para mais e mais pessoas. E aí, você aproveita e também assina o canal, porque aqui eu sempre trago um conteúdo sobre vida espiritual e sobre como reprogramar o seu karma. Eu espero que você fique bem e que você daqui para frente vibre cada vez mais amor e mais luz. Deixa nos comentários um pouco da sua história e qual é o pedido que você tem para Deus. Eu quero saber e quero te ajudar, porque eu vejo Deus em você. Namastê!